Eggert. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O grande pescador, o grande apóstolo, um dos primeiros chamados por Cristo. Ele disse: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Quero usar como tópico uma palavra que Pedro usou: escarnecedores. Escarnecedores. Abaixe a sua cabeça, Pai Celestial, enquanto estamos na sua presença hoje, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade, nos ajude a entregar ao povo o que acreditamos que o Senhor nos deu. E pedimos tudo no santo nome de Jesus, te dando louvor e glória. E todos dizem amém e amém. Essa é a segunda parte da mensagem que iniciamos no último domingo pela manhã sobre eventos do fim dos tempos, que pode ser explicado através de uma grande palavra que é escatologia, que é o estudo dos eventos do fim dos tempos. E a Bíblia é clara sobre esses eventos. Nós temos períodos de tempo para todos, a não ser por um. O arrebatamento da igreja. Não vai haver sinal algum ou palavra alguma sobre quando isso vai acontecer, mas temos que estar sempre prontos. No último domingo de manhã, eu mencionei para você que haveriam dois grandes eventos que vão acontecer no mundo, dando sinal que o fim está próximo em relação à era da igreja. O mundo nunca vai acabar. Um dia ele será renovado por fogo, mas vai ser para criar um novo céu e uma nova terra. Mas em relação à terra, ela nunca vai acabar. Um dia Deus vai transferir a sua sede do planeta céu para o planeta terra. E eu sei que quando falamos planeta céu, alguns ficam meio chateados. Você quer dizer que o céu é um planeta? Bem, lá tem rios, tem cidade, pelo menos uma cidade lá. A minha mãe está lá, o meu pai também, minha irmã está lá, minha avó está lá, o meu avô está lá, milhões de outras pessoas estão lá. Tem ruas, tem avenidas, tem cavalos, tem joias lá, então deve ser um planeta. Mas eu acho que tem outra coisa que quero adicionar. O grande derramar do Espírito Santo na virada do século XX, e então Israel se tornando uma nação em 1948, é um dos maiores de todos os sinais em relação a eventos do fim dos tempos. Vou repetir. O derramar do Espírito Santo, de acordo com as profecias de Joel, quando ele também disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Na virada do século XX, esse grande derramar começou e sabemos que 500 milhões ou 500 milhões de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Isso há pouco mais de 100 anos atrás. E então a nação de Israel, se tornando uma nação depois de serem espalhados por todo o mundo. Depois de 1900 anos, Deus os reuniu, independente das tentativas de matar, roubar e destruir, que Satanás usou para acabar com eles. E no meio do mundo muçulmano, a nação de Israel existe. E a responsabilidade, as muitas responsabilidades
que estão sobre essa nação, vindas de Deus, sobre a América, uma das grandes responsabilidades de todas é a proteção de Israel. Se não conseguirmos isso, teremos verdadeiros problemas em nossas mãos. Mas acho que existe mais um sinal do fim da era da igreja. Estamos chegando ao fim. E é a pregação da cruz. Eu disse a pregação da cruz. Eu disse a pregação da cruz. Como também te falei no último domingo de manhã, a igreja começou, a igreja primitiva, com a pregação da cruz. Deus deu ao apóstolo Paulo o significado da nova aliança, que é o significado da cruz. E Paulo disse: Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ele disse: pois a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele disse: pregamos Cristo e Ele crucificado, e disse: eu sei que é uma pedra de tropeço para os judeus e é loucura para os gentios, mas pregamos Cristo e Ele crucificado. E disse para a igreja de Corinto e todas as igrejas: determinei não saber nada entre vós senão Cristo e Ele crucificado. Ele disse para as igrejas na Galácia que eu não venha me gabar em nada senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. A igreja começou com a mensagem da cruz. E depois que os apóstolos morreram e aqueles que conheciam a eles, pouco a pouco, durante vários séculos, a igreja se desviou e morfou naquilo que conhecemos como a Igreja Católica. Até no século XVI, quando Martinho Lutero, um padre convertido, pregou suas 95 teses na porta de Wittenberg, na Alemanha, declarando para o mundo que o justo deve viver pela fé. Glória a Deus! Aleluia! Essa palavra, preste atenção, essa palavra tirou o planeta da era das trevas. Vou repetir, essa palavra, o justo viverá pela fé, trouxe o mundo inteiro, que na época estava na era das trevas, para a luz. Porque não há luz senão pelo Evangelho. E no século XVIII começaram os movimentos de santidade, começando na Inglaterra, na Escócia e em Gales, se espalhando pelos Estados Unidos, com os ministérios de John e Charles Wesley, do John Sells e vários outros. O tio Bud Robinson, que começou a igreja dos Nazarenos, ele disse: enquanto eu tiver um punho, vou dar socos no diabo. Enquanto eu tiver um pé, vou chutar ele. Quando eu estiver muito velho para socar ou chutar, eu vou mordê-lo. E quando eu não tiver mais dentes, ainda assim vou tentar segurá-lo com a gengiva. Glória a Deus! Gostei dele. E na virada do século XX, como eu mencionei, o poderoso mover pentecostal começou, que tocou o mundo inteiro, literalmente tocou todo o mundo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Queria poder dizer que esse movimento está mais forte do que nunca, mas não está. Essa é uma das poucas igrejas pentecostais no mundo hoje. E pela graça de Deus, vamos continuar assim. Eu não disse que não haviam outras, disse que são poucas. E agora, a mesma mensagem que a igreja começou com ela, a mensagem da cruz, o Espírito Santo trouxe de volta. E você é uma parte integral. E olha só, preste atenção, vocês, pela rádio, televisão e internet, são parte integral. E acho que nenhum de nós, incluindo a mim mesmo, sabe